Você tem que ter um novo nascimento em Cristo. Parte 05, dia 30 de dezembro de 2025. Tudo, especialmente nas últimas semanas, nos ensinou a fragilidade da vida humana. O senador que guiou os assuntos das nações e viu o surgimento de um reino livre, não viveu para vê-lo totalmente organizado, mas expirou com muitos segredos importantes não revelados. O juiz que sentenciou muitos recebe sua própria sentença no final. Desta terra, desde a última vez que nos encontramos, mentes mestres foram tiradas, e até mesmo o monarca em seu trono possuiu a monarquia da morte. Quantas das massas também caíram e foram carregadas para sua longa casa. Houve funerais, alguns deles funerais de homens honrados, que pereceram fazendo a vontade de seu mestre em salvar vidas humanas e, infelizmente, houve enterros sem honras de outros que fizeram a vontade de Satanás e herdaram a chama. Houve mortes abundantes à direita e à esquerda, e bem foram provadas as palavras de Pedro: toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e a sua flor cai. Agora, irmãos, vamos olhar para o outro lado da questão. O segundo nascimento também nos deu uma natureza. Isso também morrerá. E como a relva é a sua glória, como a flor do campo. Não, certamente não. A primeira natureza morre porque a semente era corruptível. Mas a segunda natureza não foi criada por semente corruptível, mas com incorruptível. Mesmo a palavra de Deus, na qual Deus infundiu sua própria vida, de modo que nos vivifica pelo Espírito, essa palavra incorruptível produz uma vida incorruptível. O Filho de Deus, em sua nova natureza, nunca morre. Ele nunca pode ver a morte. Cristo que está nele é a imortalidade e a vida. Aquele que vive e crê em Cristo nunca morrerá. E mais uma vez, embora ele estivesse morto, ele viveria. Quando nascemos de novo, recebemos uma natureza que é indestrutível por acidente, que não deve ser consumido pelo fogo, afogado por rebitador, enfraquecido pela velhice ou atingido por rajadas de pestilência. Uma natureza invulnerável ao veneno. Uma natureza que não será destruída pela espada. Uma natureza que nunca pode morrer até que o próprio Deus que a deu expire e a deidade morra. Pensem nisto, meus irmãos e irmãs, e certamente encontrarão motivos para regozijar-se. Mas, talvez, você me pergunte, por que a nova natureza nunca pode morrer? Tenho certeza de que o texto ensina que nunca pode, mas não necessariamente corruptível, mas de incorruptível, mesmo da palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Se isso não ensina que a natureza espiritual que nos é dada pelo novo nascimento nunca morre, não ensina absolutamente nada. E se ensina isso, para onde vai a doutrina arminiana de cair da graça? Afinal, para onde vão seus medos arminianos de perecer? Mas deixe-me mostrar a você porque essa natureza nunca morre. Primeiro, pelo fato de sua natureza é em si incorruptível. Todo semelhante produz semelhante. O homem moribundo produz moribundo. Deus eterno, produz a natureza eterna quando ele gera novamente para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Como é o terreno, assim também são os terrenos. O terreno morre. Nós que somos terrenos, morreremos também. Como é o celestial, assim também os que são celestiais. O celestial nunca morre,
E se nascemos como celestiais, a natureza celestial também não morre. O primeiro Adão foi feito alma vivente. Somos feitos almas vivas também, mas essa alma finalmente é separada do corpo. O segundo Adão é feito um espírito vivificante, e esse espírito não está apenas vivo, mas vivificante, dando vida em vez de recebê-la, como aquele anjo que alguns poetas retratam, que perpetuamente lança faíscas de fogo, tendo dentro de si uma chama imorredora, a fonte de inundações perpétuas de luz e calor. Assim é com a nova natureza dentro de nós. Não é meramente uma coisa vivificada que pode morrer, mas uma coisa vivificante que não pode morrer, sendo como Cristo, o Espírito vivificante. Mas, então, mais do que isso, a nova natureza não pode morrer. Por quê? Mas uma coisa vivificante que não pode morrer, sendo como Cristo, o Espírito vivificante. Mas, então, mais do que isso, a nova natureza não pode morrer, porque o Espírito Santo perpetuamente o sobreconvida. Ele dá mais graça, graça sobre graça. Você sabe que o apóstolo coloca assim: se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não é o Espírito Santo o agente divino pelo qual a vida de Cristo é infundida em nós? Agora, as inundações de vida que o Espírito Santo envia a nós cooperam com a imortalidade do Espírito recém-nascido e, assim, preservam duplamente a eternidade de nossa bem-aventurança. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e eternamente. Amém.